Eu vou contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos, mas que até hoje me causa arrepios. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Na época, a gente passava as férias escolares no sítio da minha avó, lá no sertão da Paraíba. Era um lugar isolado, cheio de mato, e para nós, crianças, era o paraíso. A gente corria, brincava, subia em árvore, tomava banho de açude. Era uma liberdade que só quem viveu no interior conhece. Nessa época, eu estava lá com vários dos meus primos. Éramos uma turma grande e barulhenta. Perto do sítio da minha avó, tinha uma estradinha de terra e no final dela, uma casa de taipa, bem antiga, que estava abandonada há anos. As paredes estavam rachando, o telhado caindo, e as janelas e portas eram só buracos escuros. Todo mundo na região falava que aquela casa era mal assombrada. Diziam que os antigos donos tinham morrido de uma forma trágica e que os espíritos deles ainda rondavam o lugar. Claro que, para uma turma de pré-adolescentes cheios de coragem, ouvir isso era um convite. Numa tarde, o sol já estava mais baixo, pintando o céu de laranja, e a gente não tinha mais o que inventar. Um dos meus primos teve a brilhante ideia: vamos lá na casa assombrada? E todo mundo topou na hora. Fomos andando pela estradinha. O silêncio do fim de tarde só era quebrado pelas nossas risadas e conversas. Quando chegamos em frente à casa, a atmosfera mudou. O lugar tinha uma energia pesada, sabe? A gente ficou um tempo só olhando, meio que desafiando uns aos outros com o olhar. Aí, a bravata começou. Um pegou uma pedra e jogou no que restava de uma parede. Depois outro e mais outro. Logo, estávamos todos nós, jogando pedras na casa. E não parou por aí. A gente começou a gritar, coisas do tipo: "Ei, quem tá aí dentro? Apareça, cobarde!" Gritamos vários palavrões, desafiamos qualquer coisa que estivesse lá a sair e nos enfrentar. Foi uma mistura de medo com adrenalina. Aquela coragem que só se tem em grupo. Depois de uns minutos dessa bagunça, cansamos e voltamos para o sítio da minha avó, rindo e nos sentindo os donos do mundo. Mal sabíamos o que nos esperava. A noite caiu no sertão e lá é uma escuridão diferente, um breu total, só com a luz da lua e das estrelas. Depois do jantar, a gente se arrumou para dormir. No sítio, o costume era dormir em redes, na varanda da casa. A varanda era enorme, um alpendre grande, e a gente armou umas 5 ou 6 redes, uma do lado da outra. Eu, meus primos, todo mundo ali. A noite estava tranquila, só com o som dos grilos e o vento soprando de leve. Eu já estava quase pegando no sono, naquele balancinho gostoso da rede. Foi quando tudo começou. Do nada, uma pancada seca e muito forte na porta da frente da casa. Não foi uma batida normal de alguém chamando. Foi um baque surdo, violento, como se alguém tivesse jogado algo muito pesado contra a madeira. Na mesma hora, o silêncio da noite foi quebrado. Os cachorros, que até então estavam quietos, começaram a latir desesperadamente, um latido de pânico de quem está vendo algo que não deveria. Os galos começaram a cantar fora de hora, agitados. O gado no curral começou a mugir alto. Todos os bichos do sítio entraram em um estado de alerta, de pavor. A gente ficou paralisado nas redes, ninguém falava nada. Só trocávamos olhares assustados no escuro. O coração parecia que ia sair pela boca. Depois daquela pancada, um silêncio pesado tomou conta do lugar de novo. Mas era um silêncio diferente. Um silêncio cheio de tensão. E então, eu senti alguma coisa se aproximou da minha rede. Eu não vi nada. A escuridão era total.
mas eu senti a presença, e a minha rede começou a balançar. Não era o vento, era um balanço forte, ritmado, violento, como se alguém estivesse de pé, do meu lado, empurrando a rede com toda a força. Eu entrei em pânico. Tentei gritar o nome dos meus primos, que estavam nas redes ao lado. Eu chamava: fulano, ciclano, vocês estão vendo isso? Mas ninguém respondia, só o silêncio e o som da minha rede, balançando cada vez mais forte. Eu fechei os olhos com força, me encolhi na rede e comecei a rezar, a pedir a Deus para aquilo parar. Eu não sei quanto tempo durou, mas para mim pareceu uma eternidade. Eu chamava meus primos e a única resposta era o silêncio deles e aquele balanço infernal. Eu tinha certeza de que estava sozinho naquela situação, que só eu estava passando por aquilo. Depois do que pareceu uma vida inteira, o balanço parou. Aos poucos, os animais foram se acalmando. O silêncio voltou, mas eu não consegui pregar os olhos o resto da noite. Fiquei ali, encolhido, tremendo de medo, esperando o sol nascer. Quando os primeiros raios de luz apareceram no horizonte, foi como um alívio imenso. A luz do dia trouxe de volta a coragem. Eu me levantei e fui falar com meus primos. Eu estava bravo, assustado. Perguntei: por que vocês não me responderam ontem à noite? Eu estava morrendo de medo, chamando vocês. E aí veio a parte que me gelou a espinha de novo. Um deles olhou para mim, com os olhos arregalados, e disse: a gente não respondeu, porque a gente também estava com medo. A minha rede também estava balançando. E o outro primo confirmou. E o outro, todas as redes de todos nós que estávamos na varanda balançaram ao mesmo tempo, com a mesma força. Cada um de nós achou que estava sozinho no seu terror, mas estávamos todos passando pela mesma coisa, paralisados pelo medo. Ninguém teve coragem de gritar ou de responder ao meu chamado. A gente ficou ali, se olhando, entendendo a dimensão do que tinha acontecido. Aquela coisa que veio nos assombrar não foi atrás de um só, foi atrás de todos que tinham profanado a casa abandonada. Mas a história não acaba aí. Enquanto a gente conversava, ainda em choque, minha tia saiu de um dos quartos da casa. Ela morava na casa vizinha, mas tinha vindo passar a noite ali. Ela estava com um rosto pálido, parecia que não tinha dormido. Ela chegou perto da gente e disse: meninos, vocês não vão acreditar no que aconteceu essa noite. Ela contou que, no meio da madrugada, acordou com um barulho estranho dentro do quarto. Quando abriu os olhos, viu uma mulher em pé, ao lado da cama dela. Ela descreveu a mulher como uma velha, com o rosto todo enrugado, os cabelos brancos e desgrenhados, e uma expressão de pura maldade. A velha não dizia nada, só ficava ali, parada, olhando para ela com olhos vazios e sombrios. Minha tia ficou paralisada por alguns segundos. Então, juntou todas as forças que tinha e deu um grito ensurdecedor. No momento em que ela gritou, a imagem da velha simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. A pancada na porta, os animais agitados, as nossas redes balançando, a aparição para minha tia. Tudo foi uma resposta à nossa atitude idiota na tarde anterior. Nós provocamos algo que não devíamos, em um lugar que deveríamos ter respeitado. Aquela noite serviu como uma lição duríssima. Nunca mais, em toda a minha vida, eu duvidei de histórias sobre lugares mal assombrados. E nunca mais eu brinquei de desafiar o desconhecido. O sertão tem seus mistérios, e alguns deles é melhor deixar quietos. Essa foi a experiência mais aterrorizante
da minha vida. E mesmo depois de tantos anos, quando eu fecho os olhos, ainda consigo sentir o balanço daquela rede. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aí nos comentários, você já passou por algo parecido? Obrigado por assistir e até a próxima.